Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer pesquisa que foi feita no Rio de Janeiro. E dessa vez testaram o nome de Flávio Bolsonaro para disputar o governo do estado. Testaram também lá o atual governador Cláudio Castro disputando o Senado. Tem também, claro, o Flávio nessa situação, já que ele está no fim do seu mandato. E o Eduardo Paes e vários outros nomes. Então são muitos números, eu quero trazer, claro, reflexões, avaliação de como é que está lá o governo do Cláudio Castro, segundo o povo que mora no Rio. E olha, já vou adiantar essa informação aqui, ele não está bem avaliado. Então tudo isso torna mais difícil a vida dele, caso queira se tornar senador e também eleger o seu sucessor. Vamos trazer tudo isso, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, não gostou? Pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E o meu filho, Fábio Jacob, divulgou um vídeo novo, soltou um vídeo novo lá no canal Cineminha, se você não conhece, vale a pena. E é um filme sobre Blade Runner, o caçador de androides. Eu, que não sou um dos mais conhecedores de filmes e tudo mais, meu filho é, muito. Eu nem sabia que Blade Runner era de 1982. Antes de eu nascer já tinha Blade Runner e eu achava que era coisa recente aí. Então eu fui surpreendido e talvez você também seja. Ou se você já conhece aí, você não vai ser assim tão ignorante quanto eu. Mas é um vídeo bacana para todo mundo. Então vou deixar o link aqui embaixo. Mas não vai assistir agora não. Acaba de assistir esse e depois assista lá canal Cineminha. Blade Runner, o caçador de androides. Crítica e análise. Vamos aqui então trazer os números da pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, que ouviu 2.000 eleitores no estado do Paraná. Não, no estado do Rio de Janeiro. Paraná é só o nome do instituto. E ela ouviu aqui entre os dias 24 e 27 de agosto, tem uma margem de erro de 2,2 pontinhos, para mais ou para menos. Começando com a pesquisa espontânea para o governo do estado, que é quando o entrevistado é perguntado: se as eleições para governador do estado do Rio fossem hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria? E aí não fala o nome de ninguém e o entrevistado responde quem ele quiser. Quem lidera é o Eduardo Paes, atual prefeito do Rio, com 12,8%. O atual governador, Cláudio Castro, que não pode disputar uma nova eleição para o governo, está aí no segundo mandato, aparece em segundo com 2,9%. O Flávio Bolsonaro, 1%. Os demais, menos de 1%. E 74,6% de indeciso e 6,3% de ninguém, branco e nulo. Aí quando você tem lá a listinha com os nomes, aí, meus amigos, é uma lavada. O Eduardo Paes, ele vai ser eleito. William, você tá... É arriscado falar, hein, William? Eu arrisco, são poucos estados que eu arrisco aqui cravar o nome. Lá no Rio, eu consigo cravar que o Eduardo Paes será eleito o novo governador do Rio de Janeiro. William, mas alguma coisa para mudar? É claro que pode, em política sempre pode, mas tem que usar uma burrada muito grande. Olha, tem que acontecer realmente assim, algo num nível trágico por lá para mudar o rumo das eleições, que certamente vão eleger aí Eduardo Paes governador. Washington Reis vem em segundo com 10,6%, olha só, 54,8%, segundo 10,6%. Rodrigo Bacelar, 7,8%, Mônica Benício, 4,4%, Ítalo Marcilli, 1%, indeciso, 7,6%, nenhum branco e nulo, 13,9%. Aí eles trocaram o nome de alguns aqui, deixou a eleição mais enxuta, tirou na verdade o Rodrigo Bacelar e mantiveram os outros. Aí o Eduardo Paes aumenta a vantagem, vai para 56,8%, e o Washington Reis, 13,3%. Mônica Benício, 5,2%, Ítalo Marcilli, 1,3%. E número de indeciso, branco aqui, nulo, vamos juntar tudo, fica mais fácil, dá 23,9%. E aí, alguém pode pensar, mas também está testando o nome de Washington Reis, não sei o que, Bacelar, que era um bolsonarista da família Bolsonaro, já que a família, né, o reduto político é no Rio de Janeiro. Apesar que o Eduardo Bolsonaro foi eleito deputado federal por São Paulo e agora eles estão falando aí em jogar a Michele para disputar o Senado pelo Distrito Federal e jogar o Carluxo para disputar por Santa Catarina. Mas vamos pegar aqui o Rio, que é o estado que eles são fortes. Eduardo Paes lidera com 50,6%, Flávio Bolsonaro 30,5%, Mônica Benício 5,3%. Eu acho que seria mais ou menos isso aqui, se fosse o Flávio. Como foi com Ramagem, que foi
né, tratorado no primeiro turno na disputa pela Prefeitura do Rio, com Eduardo Paes sendo reeleito e o Ramagem com apoio dos Bolsonaro ficando em segundo com metade dos votos do que teve lá o Eduardo Paes. E aqui indeciso, branco, nulo nenhum, nesse cenário 13,5. Agora, né, cenário aqui para o Senado. Na espontânea, quem lidera é o Flávio com 2,8. Em segundo vem o Romário. O Romário foi eleito agora em 2022, então nem tem por que disputar em 2026. Romário vem em segundo com 1,6. Os demais nomes com menos de 1%, nem vou ler. Nós temos aqui mais de 90% de ninguém, branco, nulo, indeciso. Mas quando você pega um cenário com os nomes, aí quem lidera é o Flávio, que também aqui dá para cravar que o Flávio só não será reeleito senador se ele não quiser. Quer dizer que eu torço por isso? É claro e óbvio que não, mas, né, ele, mais numa eleição que você elege 2 senadores, me parece que no Rio uma das vagas seria do Flávio Bolsonaro e a outra que estaria em disputa. Então, Flávio 33,4, Benedita da Silva, que é do PT, com 26,4, e o Cláudio Castro, o atual governador, 25,6, empatado tecnicamente com a Benedita. Washington Reis, 14,9, Marcelo Crivella, 14,4, Alessandro Molon, 10,9, Pedro Paulo, 9, Fabiano Horta, 4, Otton de Paula, 2,5, Sóstenes Cavalcante, 2,2. Aqui essa segunda vaga vai ser bem disputada, eu acho, porque aqui vai depender de quem que o Eduardo Paes vai apoiar. O Flávio Bolsonaro não vai ser. E esse nome apoiado pelo Eduardo Paes, hoje poderia ser o Pedro Paulo, por exemplo, poderia crescer muito nas pesquisas. Mas será que cresce o suficiente para tirar um candidato bolsonarista ou lulista nesse cenário de polarização? Vamos ter que aguardar aí para ver essa segunda vaga que deve estar em disputa por lá e também, né, quem sabe acontece algo de extraordinário e o Flávio não seja reeleito. Num cenário com menos nomes, Flávio lidera com 35,6, Cláudio Castro em segundo com 30,9, empatado tecnicamente com a Benedita da Silva com 29,8, Washington Reis 19,4, Pedro Paulo 12,7, Ottoni de Paula 4,3. Então tá aqui o cenário mais enxuto pro Senado. E a avaliação do governador Cláudio Castro. Tá lá essas coisas não, hein? 23,3 de ótima, avaliação boa ou ótima. E 37 de regular e 37,2 de ruim ou péssima. Mas vamos aqui para os extremos, que é o que eu gosto de fazer. 5,2 de ótimo e 24,9 de péssimo. Então você tem quase 5 vezes mais gente que considera péssima em relação a quem considera ótima a administração do governador Cláudio Castro. E ele é aprovado por 45,6 e desaprovado por 49,4. Aqui está quase um empate, porém o governador ele é mais reprovado do que aprovado. E esses números aqui, vamos pegar, até deram uma melhoradinha em relação a junho, mas tudo aqui um pontinho para mais, um pontinho para menos, dentro da margem de erro, nada demais em relação à aprovação e avaliação do governador. Pessoal, eu quero trazer aqui um convite para você que está afim de uma renda extra. Pois é, a gente vai deixar aqui embaixo um link, você vai chamar no WhatsApp lá e o Clayson vai te explicar como é que funciona. Clayson é aquele youtuber progressista muito famoso, vai te explicar direitinho como é que funciona tudo e tem gente tendo aí um dinheirinho a mais, que pode ser muito e pode ser pouco, depende da sua, né, da sua dedicação, depende do seu esforço, depende de uma série de fatores. Eu quero trazer aqui o depoimento da Maia Fernandes. Ela autorizou, claro, a gente publicar isso aqui. Ela diz o seguinte: em menos de 2 semanas, desde que comecei a assistir suas aulas, já fiz 2 comissões, quase $60 já. Então vamos multiplicar isso aqui, dá aí R$330, mais ou menos. Então, muito importante, 2 semanas. A gente não está aqui trazendo tigrinho, aposta online, bet, eu sou contra isso. Então a gente está aqui trazendo proposta para você ficar, ganha 1 milhão, isso é mentira. Mas tá aqui, ela ganhou $60 em menos de 2 semanas. No mês, opa, será que ela vai dobrar aqui? Vai tirar aí $120 no mês? O que dá aí 600 e poucos reais. Dinheiro que certamente vai ser importante para ele e pode ser importante para você que me assiste. Continuando aqui, agradeço muito por todas as dicas valiosas durante as aulas. Sua orientação fez toda a diferença e contribuiu para essas conquistas iniciais. Seu curso está sendo incrível e estou ansiosa para aprender ainda mais. E ela coloca lá um print
do que ela recebeu, 58,51 dólares. Então, muito bacana, tem outros relatos, tem trazido aqui, mas vou ficar nesse. Tem gente ganhando 600 dólares, 3 mil dólares no mês. Então, depende realmente aqui de muitos pontos, mas ela está aqui, super feliz. Em menos de 2 semanas, aí quase 60 dólares, o que dá mais de R$ 300. O link está aqui embaixo para você saber de detalhes lá. E se tiver interesse, tenho certeza aí que é algo que o aprendizado ele nunca é demais e a gente leva aí para o resto da vida. Gente, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.